Salve, estudiantes! Sejam todos bem-vindos aqui. Eu, professor Filipe, professor de Química, cheguei chegando para a gente comentar um pouquinho sobre essa edição do Enem, que trouxe muita coisa para a gente, na verdade, pensar. Muitas questões, na verdade, interdisciplinares nessa edição, inclusive falando, na verdade, de temas simples, de temas básicos, mas de temas bastante atuais. E quando a gente, na verdade, pega a prova do Enem e vai analisar ela um pouco mais de perto, a gente encontra algumas questões que saem um pouco do foco da prova como um todo. Então, quando a gente olha primeiro a prova, a gente acha muita questão, na verdade, em que a gente acha suporte no texto para conseguir resolver. Então, tem muita questão da ciência da natureza em que a gente consegue, com o texto, achar dicas, achar, na verdade, caminhos para a gente saber o que fazer para resolver a questão. Quer dizer, a gente consegue entender aonde é que a questão quer que a gente chegue ou ponto específico para atacar. Agora, tem algumas questões, na verdade, nessa edição do Enem aqui, que não é bem assim. Na verdade, o texto até traz, na verdade, um caminho, mas às vezes aquele caminho não é claro, ou ainda a dica que ele dá não é muito específica, e isso torna a questão um pouquinho mais puxada, né? Um pouquinho mais complicada aí para a gente pensar. Então, vamos trabalhar, na verdade, agora aqui uma questão que, muito provavelmente, pela teoria de resposta ao item, pode ser sim considerada uma questão para médio ou difícil, considerando na verdade que essa questão não traz aí grandes elementos na verdade aí no texto para ajudar a gente a responder. Essa questão, na verdade, e aí projeta ela aí para a galera ver, produção. Essa questão, na verdade, ela vai trabalhar um pouquinho sobre a contaminação, na verdade, de alimentos pela interação, na verdade, com o material da garrafa ou do recipiente que eles estão acondicionados. Vamos dar uma lida rapidinho para a gente ver o que a gente acha dessa questão. Olha lá. O vidro contendo alumínio, em sua composição, é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque ele pode ser esterilizado por aquecimento. Entretanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. E aí, seguindo, ele diz assim, olha, caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio vai ser maior sim. Então, o que a gente percebe? Na leitura do texto, além do texto ser muito longo, a gente acaba se perdendo um pouco nele se a gente não achar, como a gente costuma fazer em ciências da natureza, o tema fundamental ou aquela palavra-chave, ou que a gente chama de verbo de comando, do que a gente tem que olhar para começar a pensar. Então o texto simplesmente disse, olha, há um problema de colocar certos alimentos nessa garrafa aí com vidro contendo alumínio. O alumínio pode contaminar, na verdade, o alimento. Legal, e como é que eu enxergo isso? Vamos voltar no texto para ver se a gente acha a palavra-chave. A palavra-chave até então foi alumínio e contaminação. Beleza, vamos voltar então no texto original e achar aonde que está isso aí. Ó. Ao voltar, o que a gente percebe? Onde está alumínio? Olha lá, o alumínio já aparece aqui. Então, ele diz que o alumínio, ele pode, na verdade, contaminar o alimento. E aonde que está esse alumínio na garrafa que ainda não entendi? Ele está na parte, na verdade, de dentro. Ele meio que está constituindo, na verdade, o vidro da garrafa. E aí esse alumínio, ele vai acabar se soltando na garrafa e é esse alumínio solto que vai contaminar o alimento. A gente vai comer esse alumínio e aí esse alumínio, na verdade, na forma de íon, ele está muito ligado a algumas doenças, como por exemplo o Alzheimer. Então é legal que esse alumínio não se desprenda desse vidro. Tá, legal, mas eu quero entender por que ele está associando isso, que é a chave da questão, com o tal do gluconato, ou esse alimento aí que ele está colocando aí na questão. Qual é a associação disso? O que isso tem a ver com o alimento? O alimento favorece isso? E aí que vem o segundo termo-chave, que a gente sempre fala em questão de ciência da natureza, que é o termo da área. O termo técnico, o termo que tem a ver com química. A palavrinha alumínio é um elemento químico, tem a ver com química. Mas tem mais um termo aqui que tem a ver com química, que é esse termo que está escondido nesse texto, que não deixa a gente, na verdade, resolver ele com tanta facilidade. Se liga, gente. Olha lá. Ele está aqui, ó. A dissolução do alumínio é promovida em função do
deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. É esse o ponto que é legal da gente parar, e aí vamos aqui para a lousa aqui comigo, para a gente tentar pensar o que está acontecendo nesse caso que está rolando um deslocamento de equilíbrio. Que equilíbrio? Vamos lá, ele fala algumas informações legais. Ele diz primeiro que o alumínio está preso no vidro, ele faz parte da composição do vidro. Esse alumínio é metal, o elemento alumínio. Então, símbolo do alumínio, Al. E como ele não deu, na verdade, a fórmula do vidro, vamos chamar essa parte do vidro aí, essa cadeia, sei lá como é que a gente pode chamar aí, o polímero vidro, nem é polímero, né? Um colóide, um estado coloidal vítreo aí, vamos chamar ele de R. Ah, tá, só para, na verdade, dizer que o alumínio está aderido, né? Está ligado a esse vidro. E ele fala que há um equilíbrio que está sendo deslocado. Opa, peraí. Equilíbrio, como é que eu represento? Seta dupla. Então, chups, chups. Entre o íon alumínio. Opa, entendi. Então, o alumínio vai virar Al3+. Ah, tá. Agora entendi. Quer dizer, esse alumínio que estava preso no vidro, ele vai se soltar na forma de íon. E os íons, eles vão se soltar no estado aquoso. Ou seja, ele vai ficar livre, na verdade, na solução, naquilo que está sendo guardado ali na garrafa, para contaminar, na verdade, o teu alimento. Então, a pegada da questão é, há algo que faz esse alumínio se desprender, na verdade, para formar o íon, que é o que vai contaminar o alimento. E ele dá essa dica, vai rolar um deslocamento desse equilíbrio, ou seja, esse equilíbrio, por alguma razão, ele vai ser favorecido a andar, a ser deslocado para a direita. Chups. Entendi, quer dizer, alguma coisa vai deslocar esse equilíbrio, que é o que vai, na verdade, favorecer ele soltar o alumínio, que é o que vai contaminar o alimento. Exatamente. Professor, tudo bem, mas eu conheço os fatores que deslocam o equilíbrio, tipo pressão, concentração, temperatura. Eu não estou vendo esses fatores aí. Então tá, mas pelo menos a gente já entendeu por que vai contaminar o alimento. O alumínio vai se desprender do vidro, vai virar íon, e é esse íon que vai contaminar o alimento. E ele fala que esse deslocamento vai acontecer e é isso que vai, na verdade, contaminar o alimento com alumínio. Só que a gente, ainda assim, falta alguma coisa. Então tá na hora de voltar no texto para ver se a gente acha esse elo. Produção, vamos voltar no texto rapidinho? E aí ele diz assim: no entanto, que é aí que a questão muda um pouco o foco, porque ele está falando bem da garrafa de vidro e é aqui que ele vai falar mal, que é quando ela contamina. Presta atenção. Quando o medicamento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal. Ah, tá aqui a chave. Então a substância vai se ligar fortemente ao íon. Entendi, quer dizer, é essa a sacada do deslocamento. Então eu vou ter alguém que vai se ligar nesse íon. Peraí, volta para cá, volta para cá. Vamos pensar se isso aqui tem sentido nesse equilíbrio que a gente escreveu. Então a gente tem uma substância, que no caso aqui vai ser o tal do gluconato de cálcio aí que ele está falando, que vai se ligar nesse íon. E se ele se liga a esse íon, ele chups, tira esse íon daqui, ele sai com esse íon para cá. E se ele tira esse íon, o equilíbrio é um negócio inteligente. Ele percebe que isso saiu daqui, ou seja, ele percebe que a concentração desse íon diminuiu, e aí ele desloca o equilíbrio, chups para cá, para justamente fazer esse equilíbrio forçar a produzir mais alumínio, e é isso que vai contaminar, na verdade, o alimento. Então, repetindo o raciocínio, alguém captura o alumínio, chups, o equilíbrio é deslocado, portanto o alumínio se desprende da garrafa e vai para o alimento e contamina mais o alimento. Então agora vamos voltar na questão para ver se a gente acha alguma coisa que tem sentido, olha lá. Caso esse suplemento, então, seja condicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio vai ser: bom, o vidro do frasco ser translúcido tem a ver com ele ser transparente, não tem nada a ver, tem a ver com o deslocamento. Concentração do gluconato ser alta. Faz sentido, porque aí o gluconato vai, se ele está em concentração elevada, capturar mais esse alumínio e o equilíbrio, chups, vai deslocar, e é assim que o equilíbrio é deslocado e, portanto, tira o alumínio do vidro ali da garrafa. Beleza?
Pessoas queridas, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado a resposta dessa questão. Muito legal de Enem. E vejo vocês aí nas nossas próximas correções e nas nossas próximas aí lives e nos nossos canais e redes. Valeu? Beijo. Tchau.